A grande lição, uma delas que eu aprendi, é que a gente vai construir no futuro, no presente. Mas essa questão do limite é uma coisa que ninguém sabe, não é? Até onde ele vai, ou até onde qualquer um de nós vai. Que de fato o clima organizacional melhora, muito aprendizado, muito ensinamento, e agora a gente pode testificar, com a experiência, com a presença do Pedro aqui conosco. Trouxe sim uma diferença sim, porque a gente aprendeu a lidar com outras e ensinar as pessoas, né? E a gente vem aprendendo muito com o Pedro também. Meu nome é Pedro, tenho 30 anos, vivo na área administrativa, na Oncoclínicas. Eu sou Maria Elisa, sou mãe do Pedro Henrique. Olá, eu sou Lorena, eu estou como especialista de recursos humanos, faço parte do time de recrutamento e seleção da Oncoclínicas. Meu nome é Janaína, eu sou profissional de apoio do Pedro aqui na Medicina do Trabalho, na Oncoclínicas. Meu nome é Carolina, trabalho com o Pedro aqui na Oncoclínicas. Nós já havíamos tido a oportunidade de conhecer o trabalho do Instituto Mano Down, já namorávamos o relacionamento com o Instituto Mano Down há bastante tempo e somente no ano de 2022 nós tivemos a oportunidade de iniciarmos, estreitarmos esse relacionamento. Então o desejo de trazer o Instituto para o Grupo Oncoclínicas, para melhorarmos o nosso processo de inclusão, de diversidade, foi se fortalecendo, conforme a relação que a gente foi estabelecendo com o Instituto, e fomos conseguindo ali trazer essa parceria aqui para o grupo. O Pedro manifestou no último ano muita vontade de ter novas experiências na vida, Então, por exemplo, ele queria muito trabalhar, Ele não estava querendo ficar mais numa condição, assim, vamos dizer, de estudante, mas ele queria passar para um outro nível, O nível de profissional, vamos dizer assim. Pedro, você sempre quis trabalhar? Sim, para conhecer novas pessoas e ser independente. A busca pela parceria com o Instituto Mano Down, ela se deu com o objetivo de a gente trazer uma diferença enquanto oncoclínicas para a sociedade, muito para além de questões de cota ou para questões legais, que são importantes e que são de nossa responsabilidade também, mas o entendimento de que poderíamos contribuir com a sociedade, com as pessoas com deficiência intelectual, neuroatípicos, e que nós teríamos esse espaço dentro da Oncoclínicas nos colocaria num patamar diferenciado, no mercado, e nós conseguiríamos aprender muito nesse processo também. Então, isso para a gente foi o diferencial mais importante, nesse contexto. Então, foi por meio do Instituto Mano Down, que aliás faz um trabalho espetacular, que é realmente oportunizar, Então eu tive a oportunidade de estar lá e vi a variedade de cursos, a variedade de assistência, todo que eles oferecem, principalmente para aquelas pessoas com síndrome de Down menos favorecidas economicamente. Então, o Pedro veio aqui na Oncoclínicas e participou do processo seletivo. É uma coisa interessante que o processo seletivo aqui teve uma etapa que eles não deixaram a mãe ficar perto, pediram para eu me retirar. Então, foi muito bom, porque o Pedro se viu numa situação de independência, Na entrevista fiquei nervoso, não estava com medo, estava ansioso. Muita vontade de trabalhar? Sim, estava. Num dia, eu fui entrevistado, estava com a minha mãe. Final de segunda-feira, eu passei mal, aí no dia seguinte eu percebi a notícia. Eu fui contratado para trabalhar aqui no Clínicas. E como é que você se sentiu? Bem. Bem? Você ficou alegre? Fiquei. E nós recebemos com muita alegria. E quando ele começou, com expectativas, ele foi muito bem recebido pela equipe. Receberam bem. Janaína, Carol e Elisante. O que elas falaram pra ti quando você chegou? Seja bem-vindo. A minha primeira impressão que eu tive do Pedro, que era uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo com força de vontade de aprender. Primeira vez que eu conheci o Pedro, eu senti uma pessoa muito tímida, mas também uma pessoa muito carinhosa, que eu percebi que ia dar um encanto pro setor, sabe? Que eu acho que eu falei vai ser bom trabalhar com essa pessoa, sabe, gente? Aquela pessoa encantadora, mais tímida.
Medo de trabalhar com pessoa com síndrome de Down, não, mas sim do desafio que foi me colocado, de poder ensiná-lo as atividades que no setor são demandadas a nós, que somos auxiliares administrativos. A primeira vez, assim, gera dúvida, sim, mas no primeiro dia de apresentação, nós tivemos uma palestra com o pessoal do Mano Down e foi esclarecida várias dúvidas, então, assim, ficou mais fácil. Também teve aí a apresentação da família dele, né, como já apresentaram, assim, mais ou menos como é que o Pedro era, desmistificaram também, né, a relação de pessoas com síndrome de Down, né, que tem muitas coisas que a gente pensa, mas que naquela palestra, assim, foi maravilhoso. Então, aquele dia ali já tirou várias dúvidas da minha cabeça e ficou mais fácil. Para passar as atividades para o Pedro, no primeiro momento, foi através de conversa, a saber o que ele sabia fazer, o que, assim, em imediato já poderia passar para ele. Então, foi bem tranquilo. E com a timidez dele, a gente foi vencendo, rompendo aos pouquinhos. Hoje eu já consigo comunicar com ele sem a timidez dele nos atrapalhar nessa questão, porque eu consigo entender, às vezes, ele pelo olhar dele, pelo gesto que ele faz. Então, é bem tranquilo agora. Fico arrumando pasta, mexendo no computador e arrumando estado. E aí, como é que foi para você aprender essas atividades aqui? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tranquilo? Uhum. O que você mais teve dificuldade de aprender? Ainda nenhum. Tudo que a gente pede para ele fazer, as atividades são bem feitinhas, do jeito que a gente pede, né? As atividades são entregues, tá pegando mais cedo, que ele pediu para trabalhar com a gente todos os dias. Então, 2 dias ele pega mais cedo e eu e a Carol, a gente pega 9, ele pega 8, que a gente deixou a atividade. Quando eu cheguei, a atividade já estava pronta e ele ficou 1 hora sozinho, né, até a gente chegar. E quando eu cheguei, a atividade que a gente deixou do outro dia, só deixei, a gente não precisa avisar, Pedro, tem que fazer isso. Deixei na mesa dele, a atividade estava prontinha quando a gente chegou. Então, é um menino dedicado, pontual. A admiração por ele não é só pelo trabalho, mas sim também pelo exemplo de tudo, sabe? De pessoa, eu acho também admirável também a família dele, como é conduzido tudo, sabe? Eu acho muito lindo isso, é exemplo mesmo. Você gosta das pessoas que você trabalha aqui? Gosto, Por que você gosta das pessoas que você trabalha aqui? porque são animados. Me sinto bem aqui. Foi quando a gente começou a introduzir atividades novas, foi através dele perguntar às vezes, também do interesse dele, de demonstrar interesse em aprender e o desenvolvimento das primeiras atividades que foi passado para ele. Como ele desenvolveu muito rapidamente, conseguiu lidar com aquelas atividades, então eu falei, não, ele é capaz de fazer outras coisas sim. Então vamos, e comecei a fazer junto com ele e foi dando certo. Isso é incrível, assim, é muito claro. O Pedro, ele sempre foi independente, mas eu acho que o trabalho oportunizou, é como se ele tivesse tudo aquilo que ele imaginava, tivesse fazendo parte da realidade dele agora, né? Então, a amizade, aprendendo coisas novas, aprendendo a pedir ajuda, que não é uma coisa muito fácil para ele, né? Ele é extremamente responsável e ele acha que tem que dar conta sozinho, mas não é assim, né? Então, assim, nós notamos muita diferença, mais autonomia. Ele tem demandado a carteira de motorista, né? O Pedro pensa em casar, ter filhos. Então, assim, é um universo muito amplo. O Pedro não se sente limitado de forma alguma. Meu sonho é ter meu próprio carro, minha própria família, minha própria casa. Beleza. Você vai conquistar tudo isso como? Lutando. Então, eu acho que isso é muito importante para não estreitar o universo das pessoas com síndrome de Down. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer. E o pai dele e eu, nós sempre acreditamos nele, né? Trabalhamos muito com ele, mas para nós o Pedro não tinha um limite, né? O Pedro iria até onde ele quisesse ir e fazendo as coisas com excelência, que eu acho que é o mais importante. Mas nós não somos preparados para isso. Ninguém é preparado para nada, né? Por exemplo, tem algum manual para criar filho, né?
ou tem algum manual para amar alguém. Então, a gente aprende, especificamente nesse caso, fazendo, né? E realmente, muito fora do modismo, é importante que nós todos, eu não falo que a gente é normal, não, falo que a gente tem 46 cromossomos, né? E o Pedro tem, por acaso, 47. Então, não há melhor nem pior, só mesmo a diferença, né? Então, quando eu acho a sociedade realmente se conscientizar de que a diversidade é um valor, aí sim a coisa vai melhorar. Mas, enquanto se considerar que se faz um favor para receber uma pessoa com síndrome de Down ou qualquer outra necessidade especial, isso não vai passar de um modismo. Bom, é sabido, né, que a pessoa com uma deficiência intelectual, neurotípica, por pesquisas que a gente tem, né, no mercado, no ambiente de trabalho, elas trazem uma leveza, elas trazem ali muito aprendizado, muito ensinamento, e agora a gente pode testificar, né, com a experiência, com a presença do Pedro aqui conosco, que de fato o clima organizacional melhora, a assiduidade é garantida, né? O Pedro é reconhecido pela pontualidade dele, enfim, e o aprendizado, né? Tanto, né, com a equipe que convive com o Pedro diretamente, quanto com a empresa como um todo, né? De acordo aí com o trabalho que o Pedro vem desenvolvendo, né? Com o tempo de evolução do Pedro dentro da instituição. Então, tudo isso vem para corroborar o que de fato a gente já entendia, né, enquanto pesquisas que eram publicadas no mercado. Então, é uma parceria acertada, com certeza. Uma palavra? Conhecimento. É oportunidade. É oportunidade. Amor. Por que amor? Achei lindo o Pedro falar que gosta de trabalhar conosco, porque eu achei que o bem que a gente está fazendo para ele, mas eu quero dizer para ele também que ele nos faz muito bem também. Ele chegar aqui, eu e a Carol, às vezes a gente está tensa de muito serviço, a gente vira, boa tarde, Pedrinho, assim, a gente abre o sorriso, sabe? É muito, muito bom, muito gratificante. A gente agradece muito também a Oncoclínicas por ter escolhido a medicina do trabalho, por ter me escolhido para ser a pessoa referência para ele. Acredito que a Carol também fica lisonjeada também. Então, por ser a medicina do trabalho, a pioneira aqui, né, desse prédio da Vila da Serra, então a gente fica lisonjeada, agradecida, e agradecido também o Pedro por ter falado que nós somos engraçados e que ele se sente feliz por trabalhar com a gente. Isso é muito, gente, de verdade. Não estou falando isso aqui por estar aqui na frente dele e da mãe dele, mas me deixou arrepiada quando ele falou que sente que queria trabalhar todos os dias porque se sente feliz conosco e que nós somos divertidos. Então, ou seja, a gente está fazendo diferença na vida dele. Que bom. Porque conhecimento, da mesma forma que Pedro vem aprendendo, a gente vem agregando na vida de Pedro, ele também vem agregando nas nossas vidas, porque a gente hoje consegue olhar o mundo de outra forma, a gente consegue ver as pessoas mais capacitadas, independente das diferenças de culturas, etnias, independente da deficiência ou não, a gente consegue ver que o mundo é melhor quando a gente decide ajudar um ao outro. E isso eu venho aprendendo convivendo com o Pedro e com a família dele. A percepção que eu tenho, né, uma palavra que define esse momento aqui que a gente tem, essa parceria, é oportunidade. É uma oportunidade para que a gente conheça, né, um contexto de diversidade de forma mais aprofundada, a oportunidade que o Pedro tem, né, de se desenvolver, de alcançar a autonomia que ele mesmo traz, né, como expectativa, de se sentir pertencente, e a oportunidade da Oncoclínicas, né, de ser uma empresa diferenciada, né, por trazer a contratação, né, de neurotipicidade, né, de pessoas com deficiências intelectuais, com a síndrome de Down, nesse caso, para fazer parte do nosso cotidiano no trabalho. Então, é oportunidade. Nós não podemos julgar competência e julgar o mérito sem antes oportunizar, não é? Então, a inclusão do Pedro no mercado de trabalho é isso, é a oportunidade de uma realização pessoal. Então, é algo que eu gostaria que todos na sociedade, não só aqueles que têm necessidades especiais, mas todos que têm, vamos dizer, alguma necessidade econômica, financeira, de saúde, né? Que eles pudessem ter oportunidades, que a partir da oportunidade você pode realizar
o seu sonho. Uma coisa também que eu acho que é muito importante falar é que a gente não pode julgar a competência sem antes ter oportunizado o acesso da pessoa, né, seja ela qual for, à educação, né, e a estimulação no caso específico, né? Então é preciso que tenha essa oportunidade para todos, porque eu não tenho interesse, nós não temos interesse de que o Pedro seja um ponto fora da curva. Nós queremos que todos sejam pontos fora da curva, ou seja, que definam uma curva muito melhor do que essa, com oportunidades. Eu amo trabalhar aqui, amo Clínicas. Amor, por que você ama trabalhar aqui? Porque aqui é perto de casa. Ô, preguiça. O que mais? Fala mais aí, se me vergonha. O que mais, Pedro, além de ser perto de casa? Daqui a pouco eu vou começar a caminhar sozinho, de volta pra casa.